esse terceiro retiro desse ano. Mas vamos rezar bastante também, então vale muito a pena, é sempre uma alegria ter o Astromar aqui comigo, é uma honra para mim. Tá bom, minha gente? Vamos então ao Evangelho dessa sexta-feira. Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 23, diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar, o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje dá um frio na espinha da gente, rapaz. Que é isso? Eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Até aqui estava até poético, mas aí a explicação que o próprio Jesus faz diz, Ave Maria, seremos odiados? É isso mesmo, produção? Seremos perseguidos? Como é que é? O meu irmão vai querer me entregar à morte, o meu pai. E eu vou querer entregar... Que isso? E é aqui que está, minha gente. É aqui que está. Jesus causa uma confusão danada. Jesus provoca ódios, porque quando a luz acende é que a gente enxerga o que estava escondido. Tem muita gente aí, feio, que é ruim. Tem gente aí que não é servo de Deus, não. É servo do coisado lá de baixo. E olha o que Jesus está dizendo para você e para mim, porque o combinado não sai caro, né? Então é bom a gente ir sabendo das coisas. No evangelho de ontem, Jesus deu poder aos discípulos para fazerem curas, milagres, exorcismos, até ressuscitar mortos. Portanto, os discípulos foram enviados para fazer o mal ou o bem? O bem. Eles faziam o mal? Não, só faziam o bem. Para falar mentira ou falar a verdade? Falar a verdade. Para anunciar o reino de Deus. E aí, como fruto disso, muitas vezes a gente encontra o quê? Perseguição, sabe? Zombaria, tiração de sarro. Por quê? Porque dentro de muitos corações bem vestidos, bem envelopados, existe o mal, existe o apego. Existem pessoas que verdadeiramente não têm a mentalidade de Cristo, não têm o pensamento do Evangelho. Então Jesus está dizendo, olha lá, você é uma ovelha, mas você está no meio dos lobos, amigo. Seja prudente como serpente e simples como pomba, né? Seja inteligente, seja prudente com as coisas, seja simples, mas não seja bobo, né? E aí Jesus vai dizendo, cuidado com os homens, seja mais discreto. Não é não viver o Evangelho, não é não testemunhar o Evangelho, mas cuidado, dias virão em que vão vos entregar às prisões, vos açoitarão. A gente lê tudo isso aqui, e graças a Deus, a gente talvez esteja longe disso aqui, em muitos casos. Mas veja, meus irmãos, quantas vezes a gente não consegue, sabe, ser fiel à missa dominical porque chegou visita? Quantas vezes talvez você fez um passeio, exemplo, você foi à praia, quem me segue sabe, missa a gente vai todo domingo, faça sol, faça isso, faça praia, faça sol, faça praia. Às vezes você tá lá com aqueles parentes, amigos, eles nem são de igreja, e lá dentro de você, caramba, é domingo, tem tanta igreja aqui nessa praia, podia ir na praia, podia ir na missa, né, gente? Não custa nada aí, né? Mas é a vergonha que você tem de uma cunhada, de um cunhado. Gente, como pode isso? Sabe? Então, às vezes a gente tem que se posicionar. Não é se posicionar como um fanático, que quer enfiar na garganta dos outras coisas. Não é se posicionar como alguém fora do contexto. Não é estragar o clima, não é isso. Mas é dar testemunho de Jesus. E às vezes ninguém vai colocar uma arma na nossa cabeça, não. Mas é a língua, é tirar, lá vai a santa, chegou a amiga do padre, muda o assunto. Às vezes desculpe, quase esse canalha. Desculpe falar assim. Desse seu marido, desse seu filho, sabe? Pavonesco, egolátrico, desculpa falar assim. Que não faz o que devia fazer, que não mudam nada, né? Até porque talvez a senhora mal acostumou a vida toda. Mas aí, que vai te dizer? Não vive na igreja? Tá nervosa? Não vive lá na barra da saia do padre? Isso é jeito de falar do fulano? Às vezes você convive com gente dessa estirpe. Gente tacanha mesmo, gente medíocre. Bom, esse é o nosso martírio, essa é a nossa perseguição. E Jesus está dizendo, faz parte, vós sereis levados diante de governadores e reis para darem testemunho de mim. Às vezes não é diante de governadores e reis, às vezes é num ambiente de trabalho, onde você é levado. Mas ali é a tua ocasião de dar testemunho da sua fé, testemunho de Jesus. Mas aí a gente vai percebendo algo nesse evangelho. Isso aqui só funciona, isso aqui só é vivível, se é que essa palavra existe, à medida que o nosso olhar está em Jesus e não em nós mesmos. E aqui está, meus irmãos. Às vezes a gente segue Jesus, mas no fundo o que a gente quer é que os outros nos deem paz, amor, felicidade, reconhecimento, acolhimento. Quando na verdade essas coisas a gente vai receber de Jesus. O ser humano pode nos dar aplauso ou crítica,
Mas a unção, a graça e a paz, quem dá é Jesus. É de Jesus que a gente deve esperar essas coisas. Jesus vai dizendo então, olha lá, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. Como a gente tem que pedir isso? Espírito Santo, fala através de mim, que não seja eu hoje, que não seja as minhas emoções, que não seja os meus... Que sejas tu, Senhor, através de mim, né? E aí quando vai dizendo que irmão vai entregar irmão, meu Deus, que pai vai entregar filho, vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então veja, o núcleo, o centro, a meta, até dos nossos sofrimentos, às vezes dentro da nossa casa, tem que ser Jesus e não nós mesmos. Porque talvez a gente está esperando ainda um amor, um reconhecimento, um aplauso, uma acolhida de quem a gente não vai receber. Quem tem isso para dar é Deus. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Olhos fixos em Jesus. Porque o ser humano, ele é falho, às vezes é canalha e ingrato. O ser humano pisa na bola. O ser humano é mal agradecido. E nós ansiamos por algo que às vezes não vai ser quem a gente mais ama que vai nos dar. É triste, podia ser diferente, que bom se fosse. Mas é assim que é e o combinado não sai caro. E Jesus aqui está dizendo para você e para mim que nós vamos ter muitas oportunidades de renunciar a nós mesmos por amor a Ele. Esse é o nosso martírio, esse é o nosso testemunho de fé. E aí vamos colocar numa pergunta: Jesus não vale a cara feia do teu marido, da tua esposa, que tem uns homens também que casou com umas onças, né? Jesus não vale essas palavras ignorantes que esse teu pai tão mundano te fala? Agora que é teu santo, não vale? Jesus não vale nada? A gente não pode sofrer uma agulhadinha por causa dele? Caramba, hein? Tanta gente, às vezes dentro da igreja, disposta a matar e morrer por um político, disposto a matar e morrer por um time de futebol, disposto a matar e morrer pelas próprias convicções a respeito de como isso deve ou aquilo deveria ser feito, mas quando é por Jesus, a gente não pode ser tocado nem por uma agulha. Ah, que isso? Quanto vale Jesus para nós? E aí Jesus diz, quando vos perseguirem numa cidade, sabe o que você faz? Foge para outra. Foge para outra. Tem muita cidade aí que você não vai para terminar de andar todas antes de eu voltar, mas isso aqui me tocou hoje profundamente. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Eu fiquei pensando aqui comigo, por que parece que quanto mais me persegue, mais eu grudo? Por que parece que quanto mais me rejeita, mais eu mendigo e fico ali? Por que eu não vou para outra cidade, então? Por que eu me amarro tanto em quem me rejeita e fico ali mendigando e insistindo tanto? Veja, quando Jesus me manda uma, aspas na palavra, cidade, que pode ser cidade mesmo, mas uma amizade, um relacionamento, por que eu não vou para outro? Porque, no fundo, a gente mendiga e idolatra a cidade que nos rejeita. Eu coloquei cidade entre aspas, você pode então colocar entre as aspas qualquer palavra e nome. Olha o que Jesus está dizendo. Você está aqui por mim, para mim e comigo. Não por causa dessa cidade. Cuidado, minha gente! Às vezes a gente ama mais as coisas de Deus que o próprio Deus. Às vezes a gente ama mais as pessoas de Deus, que a gente considera que seja de Deus, do que o próprio Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Você foi naquela cidade, você amou aquela cidade. Não deu certo? Vai para outra. Foge para outra. Mas por que está aí um apóstolo, um discípulo, estacionado? É carência? O que será que é que você tem com essa cidade? Vai para outra. Jesus está em todas as cidades, Jesus está em todos os corações, Jesus está em todas as possibilidades da vida. Está sendo perseguido, não está dando certo? Vai para outra. Acontece que nós, parece que a gente se inclina sobre o próprio umbigo e fica, sabe, idolatrando quem não nos quer ouvir. E fica, sabe, querendo convencer, malhando ferro frio. Olha o que Jesus está dizendo. Rapaz, tem tanto mais gente. Tem tanto mais gente, não se doa tanto, não se fira tanto. E não fique fixado tanto em quem não está querendo. Tem muita gente querendo. Às vezes você coloca a família do Pá todos os dias no grupo da família, aí, da empresa, dos amigos. Ninguém coloca nenhuma mãozinha assim, né? Deixa eu te falar, continue colocando, para de se doer por causa dessa mãozinha. Agora, talvez você não colocou num grupo ainda que você fala, mas lá não vão querer, às vezes é lá que estão esperando. Foge para outra cidade, outras possibilidades. Mas nisso tudo, queridos, o centro é Jesus. O porquê é Jesus. Nós não trabalhamos por um resultado, nós trabalhamos por amor a uma pessoa chamada Jesus Cristo. Às vezes dá resultado, às vezes não dá. Às vezes a gente é amado, às vezes a gente é perseguido. Mas resumo da ópera. O combinado não sai caro e não nos iludamos. Esse mundo está cheio de lobos, mas verde palmeiras, quem perseverar, versículo 22, até o fim, esse será salvo. Perseveremos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.